complexo, mas não é. Eu vou explicar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Parte 1, cantar. Obrigado, Pedro. Saúde espiritual. Existe uma diferença dentro da medicina ocidental, uma dicotomização, uma separação, uma divisão bastante contundente que vem desde a Grécia Antiga, que era a medicina da época de Hipócrates, mas era a medicina praticada em duas regiões da Grécia. Uma delas levava em conta a pessoa, o seu contexto, o seu ambiente, os seus hábitos, e os médicos que estudavam esse tipo de medicina observavam bastante o paciente e depois prescreviam determinados tratamentos com base nessa observação, como se aquele acometimento fosse resultado de um complexo de coisas. Existia uma outra vertente que entendia a doença como uma entidade externa que entrava na pessoa e causava dano, causava mal, causava desconforto, causava os quadros daquela época. Isso era chamado de escola de Cos e escola de Cnidos. Já falamos isso um pouquinho lá atrás, que Galeno foi depois um representante na Roma Antiga da escola de Cnidos, Hipócrates da escola de Cos. Mas nós vamos usar agora esse conceito para usar uma medicina que parece um pouco mais material para a gente levar saúde e cura para o lado espiritual, tá bom? Através do canto. Vamos entender como funciona isso, tá? Porque dá para entender, a foto ficou cortada, mas aqui tem uma nuvem escura. Como é que uma nuvem escura pode gerar uma luz desse nível de intensidade no mar? Então vamos lá. E mais uma vez. Olha só, tudo isso daqui hoje são energias muito poderosas à disposição de todos os seres humanos. A gente tem disponível, seja para fazer saúde, seja para fazer doença, tecnologia, a gente tem equipamento, a gente tem hoje bastante conhecimento, a gente tem muito recentemente a inteligência artificial, a gente tem dinheiro como energia fomentadora de todas as coisas materiais no nosso mundo moderno, e ao mesmo tempo a gente tem, mas usa menos do que deveria, o tempo, os relacionamentos, os amigos, a família, a natureza, a sensibilidade, como energias pertencentes ao que nós vamos chamar nesse momento de mente, tá? Olha que interessante que nós vamos ver. Isso está disponível, olha, nos dois polos dessa nossa bússola espiritual. Porque a gente pode optar por um caminho e pode optar pelo caminho diametralmente oposto, tá? É uma questão de escolha. Dá para mudar a qualquer momento? Dá. A gente escolhe um caminho que a gente vai chamar do bem. Dá para escolher o caminho do mal? Dá. Dependendo do contexto da gente, da nossa facilidade de ser seduzido, das nossas histórias, enfim. Então precisa que a gente exercite um polo, né? Jesus pediu para que a gente transformasse isso tudo num caminho só. Então, tudo isso daqui, olha, faz parte do efeito de cantar. Viu que legal? Muito recente esse estudo que eu vou só pincelar, mostrar para vocês, tá? Esse é um estudo aqui publicado na revista Mayo Clinic Proceedings. Olha que interessante, o pessoal utilizou gravações de celular de mais ou menos 10 segundos das pessoas falando e conseguiu um acerto de quase 90%, a inteligência artificial analisando a voz gravada da pessoa para saber quem tinha diabetes. É mole? Olha que coisa interessante, esse é um estudo piloto. Esse estudo detectou acima de 80% de certeza de pessoas que tinham diabetes só analisando a voz.
Mas não era analisando se a voz estava triste, se a voz estava doce, para saber se era diabético. A ideia foi analisar parâmetros que o cérebro da gente sabe, mas a gente não põe atenção nisso no dia a dia. Então, além de analisar timbre, extensão vocal, naipe, quem será que tem mais predisposição a diabetes, sopranos ou tenores? Não é por aí. Então, a inteligência artificial primeiro analisava a predominância da nota fundamental na fala daquela pessoa. Se aquela pessoa falando, ela produz mais notas dó, ou ré, ou mi, a grosso modo, tá? E depois ela analisava parâmetros acústicos, coisas que a gente não pensa normalmente em analisar. Então, a inteligência artificial, ela é um recurso muito interessante para a gente. Precisa que a gente use. É ilusão, assim como foi ilusão dos nossos pais e avós acharem que a juventude da década de 60, a juventude transviada, a juventude do rock and roll, ou sei lá o que, achando que aquilo era um problema, e aí aqueles mais antigos tiveram muita dificuldade, a gente hoje está com dificuldade de aceitar uma geração que vive o mundo digital. É ilusão querer que isso volte atrás. É ilusão. Então, ou a gente se adapta, ou a gente vai sofrer, porque essa meninada não vai sofrer com isso. Talvez a gente vá sofrer, porque existem estudos mostrando, olha que coisa grave, uma diminuição gradual na média do QI das crianças dessa nova geração. Porque é uma geração que não precisa exercitar a profundidade de pensamento, porque os sistemas digitais fazem o serviço intelectual de maneira mais rápida, mais eficiente. É que a gente ainda busca nessas crianças uma resposta da nossa geração. A gente precisa que 2 mais 2 seja igual a 4. Mas se a gente lembrar que o homem só chegou à Lua porque os cálculos matemáticos de órbitas dos foguetes precisavam considerar um número imaginário, que era a raiz quadrada de um número negativo. E precisou se imaginar um resultado e aí utilizar esse número imaginário numa equação matemática. Então a gente precisa entender essa nova geração e a gente se adaptar a um mundo que já não é mais o mesmo de 20 anos atrás, de 40 anos atrás e por aí vai. Tá bem? Mas a gente tem um recurso útil para isso: cantar. Esse estudo, então, esse é um estudo real, científico. Agora ele está numa fase de reprodutibilidade. Já estão fazendo o mesmo tipo de estudo em outros centros. Mas não foi um estudo pioneiro, não. Olha que coisa interessante. Foi na Índia, Luiz? Não, amor, foi nesse laboratório. Está escrito ali na Índia. Lá, foi publicado nos Estados Unidos, um estudo feito na Índia, tá? Agora, isso aqui é recente, descrito em 2023, mas a validação dele é de 2025, tá? Agora, olha só, a gente tem vários estudos mostrando a tentativa de uso da voz gravada em diagnósticos de vários tipos de doenças. A maior parte relacionada ou a doenças neurológicas, como Parkinson, ou doenças cardíacas, ou então doenças pulmonares. Porque, teoricamente, a gente quando respira, a gente está se utilizando do sistema respiratório, parte dele é neurológico, e a gente está afetando a parte circulatória, porque a gente encheu o pulmão de ar, a gente por alguns momentos oxigena mais os tecidos, porque aumenta a taxa de troca gasosa no pulmão. Tudo isso que eu estou falando, gente, é numa linguagem muito leiga. Para quem quiser se aprofundar, ficam algumas referências, e tem estudos aí bem legais. Alguns deles eu estudei inteiro para a gente entender que, primeiro, aqui se utilizou da voz como diagnóstico. Então, padrões acústicos ocultos, entre aspas, ou pelo menos
não, pelo menos velados, vamos chamar assim, não explícitos na voz humana, guardam segredos como o sangue guarda substâncias que a gente dosa no laboratório. Quando a gente tem uma suspeita de que está com um açúcar elevado, a gente não faz uma glicemia, ou se tiver com colesterol alto, a gente faz um exame de colesterol, de lipidograma. Assim como o sangue revela esses padrões, a voz também guarda esses segredos, tá? Mas qual que foi a ideia da gente entender que a voz pode dar diagnósticos? É a gente fazer o caminho contrário. Bastante coisa foi estudada na época da Covid, tá? Porque assim como a gente tinha muito sendo desenvolvido na fisioterapia respiratória, por conta dos pacientes que tinham sequelas da Covid no sistema respiratório, a ideia foi estudar também que tipos de exercícios respiratórios não convencionais poderiam ser úteis. Pasmem vocês, que tipo de exercício respiratório poderia ser mais interessante? Canto. Tá? Mas o mais legal é que acabou se descobrindo que cantar revela marcadores acústicos, biomarcadores, olha só. Taxa de fala, sabe o que é isso aqui? Tem pessoas que falam pausadamente, às vezes encadeando um raciocínio de modo a preencher com vários conhecimentos uma pequena frase. E outras vezes a gente vai falar tanto porque a gente precisa colocar diversos assuntos naquele mesmo período de tempo, então a gente acaba tendo uma taxa de fala muito mais acelerada, com muito mais coisas sendo ouvida e emitida ao mesmo tempo. Deu para entender a diferença? Ok. Você pode colocar discernível ou Um monte de fusa. Pode. Mas as pausas também, né, são importantes, né? A duração das pausas. Então existem vários padrões e várias características, parâmetros que foram chamados de biomarcadores acústicos. Tá claro o estudo para a gente até aqui? Ah, que legal. Então, olha só. Ficou pequenininho, não vai dar. Tá bom. Aqui é o seguinte, olha. Aqui são alguns dos resultados daqueles estudos que eu mostrei para vocês, mas a maior parte desses estudos foi feita buscando respostas no sistema respiratório ou neurológico. Porque quando eu faço exercício de fonoaudiologia, por exemplo, porque estou com rouquidão, as pessoas que ficaram entubadas e que ficavam com processo inflamatório nas cordas vocais e na laringe, esses estudos começaram a partir dali, observações de pessoas com sintomas após uma situação. Então, muita coisa do conhecimento surge nas crises, surge nas dificuldades, surge nas situações que, de alguma forma, Deus permitiu que acontecesse, talvez para que a gente aprendesse alguma coisa. Enfim, tá? Muito bem, olha, evidências de mudanças fisiológicas. Esses estudos mostram que essas intervenções, exercícios, treinamento vocal, canto coral, tá? Isso daqui foi o que foi mais usado como argumentação científica na época, porque o material humano disponível era mais relacionado ao sistema respiratório. Mas, ao lado disso, fazendo uma retrospectiva dos exames que eram feitos nesses pacientes todos, outros exames de sangue, por aí vai, sabe que coisas bacanas que se chegou à conclusão? Olha, quando a pessoa está cantando, vai dizer que alguém está com dificuldade de ler. Não. Gente, vocês não têm óculos multifocal, não? Bom, enfim, eu não vou ler porque também eu lembro de cabeça, senão eu já perdido. Ah, que bom. Então, olha só, isso aqui são respostas fisiológicas quando as pessoas cantam. Agora aqui nós estamos falando não de exercícios respiratórios, fisioterapia respiratória, nada. Cantar, e especialmente cantar em coral, aumenta a imunoglobulina A secretada, tá? A IgA. Aumenta, ou melhor, modula o cortisol, aumenta a oxitocina,
Quando as pessoas estão cantando no coral, mas em um contexto recreativo, tipo os nossos ensaios quando a gente se encontra, dá risada e tal, nesse contexto aumenta a oxitocina, o hormônio da alegria, do prazer, tá? Mas em ambientes competitivos, por exemplo, não festival de canto coral, mas competição de canto coral, reduz a oxitocina. O estresse da competição em canto coral, ele aumenta o cortisol e diminui a oxitocina. Olha que coisa interessante. Então, cantar em coral é legal? É. Vai fazer bem? Vai. Cantar competitivamente equivale a um esporte para um atleta de elite, porque ele submete o corpo dele ao mesmo estilo de estresse de uma competição, tá bom? Então isso é muito importante. Citocina, citoquinas e beta-endorfina também são modulados. Normalmente aumenta muito as citoquinas. Olha que interessante isso aqui, ó. Diminui o limiar, ou melhor, aumenta o limiar da dor e diminui o cortisol e a alfa-amilase em pacientes com Parkinson. Então, cantar faz bem para quem tem Parkinson? Ou demais dá conta, tá? E são estudos científicos. Explica o que é limiar de dor. Limiar de dor é o quanto uma pessoa suporta de dor. Então, se a pessoa tem um limiar de dor de 5, então ela sente dor num nível normal como todo mundo. Estou dando um exemplo bem genérico. Se eu aumento o limiar de dor, ela passa a suportar dores mais fortes. A queixa, o desconforto, ele fica elástico, fica esticado. Sofre menos, né? Sofre menos. Um limiar de dor reduzido, ela passa a ter um desconforto e tolerar menos a dor. Uma pequena dor já passa a dar um desconforto muito grande, tá? Então, quando eu modulo o limiar da dor no Parkinson, aquele paciente começa a suportar muito mais o seu quadro. É como quando a gente tem uma dor crônica e a gente vai se acostumando com aquela dor e ela deixa de ser tão nociva, a gente passa a lidar melhor no dia a dia, tá? E diferente, por exemplo, a dor de um parto, por exemplo, é um parâmetro interessante, porque ela é uma dor aguda. A mulher não tem dor de parto a gestação inteira, ela só tem naquele período, certo? A dor que um homem tem quando fica resfriado é um limiar baixíssimo. O homem precisa ter... A gente entende isso daí, vocês não. Mas a gente sabe que o limiar da dor do homem é uma coisa muito delicada, tá? Vocês um dia vão ser homens em encarnação. Muito bem. Então, é complicado. Opa, tá bem. Então, e qual que é a ideia? É a gente entender o seguinte, que cantar, muito mais do que ser prazeroso, depois nós vamos trazer várias coisas relacionadas ao canto, vamos entender. Quando a gente fala que esses marcadores acústicos, biomarcadores acústicos, interferem nas doenças, se lembram que algumas semanas atrás nós falamos sobre a fisiologia material do chakra laríngeo? Quando a gente canta, a atuação neurológica nas cordas vocais e a gente faz uma relação direta com o chakra laríngeo. Então a gente está equilibrando aquele chakra e fazendo uma intervenção direta no sistema neurológico da região cervical, tanto na parte adrenérgica quanto na parte colinérgica. Então nós estamos usando uma medicina convencional, uma fisiologia material, o estudo da anatomia e do funcionamento do corpo, só que agora de fora para dentro, porque cantando a gente intervém também em mecanismos fisiológicos, psíquicos e espirituais, porque nós já estudamos que cantar altera a fisiologia da glândula pineal lá atrás, tá bem? Então, nós vamos fazer uma experiência curtinha agora de aprender uma música. Esses estudos estão sempre, foram acompanhados em questão do cantar mais em grupo ou talvez individual faça esse efeito? Tem estudo de dois tipos. Por exemplo, cantar, olha só, aqui eu fiz uma coisa mais genérica, mas sua pergunta é ótima. O que se percebeu foi que, por exemplo, cantar individualmente, quando você começa a cantar num grupo, você já canta no chuveiro ou canta profissionalmente, não tem problema. Quando você começa a cantar em grupo,
o período inicial de adaptação em cantar em um coro aumenta a quantidade de testosterona na saliva. Olha que interessante, tá? E aumenta a oxitocina na saliva também. Com o passar do tempo, isso vai entrando num estágio de regulação, tá? Cantar individualmente equivale a ouvir música, exceto pela fisiologia da glândula pineal, mas do ponto de vista cerebral, você ativa várias áreas cerebrais simultaneamente, tá? Então tem estudos que falam de populações diferentes, né? Aqui eu estou usando só os artigos relacionados ao canto em conjunto, canto coletivo, tá? É óbvio, alguns desses estudos, principalmente aqueles que relacionam o aumento das citocinas, a regulação das prostaglandinas, esses foram feitos testes. Inclusive existe uma liga chamada Heart Choir, que é coral e coração, porque se estudou muito pessoas cantando como parte dos exercícios fonoaudiológicos de pacientes com doença coronariana, com pacientes infartados, pacientes com angina pectoris, tá? E aí sim, a proposta foi que durante um período de tempo, geralmente mínimo de 3 semanas, a pessoa cantasse em sessões de 70 minutos todos os dias, tá? Entendo que os resultados não é da gente cantar uma vez por semana. Entende a importância que eu peço para ele ensaiar em casa? E isso é escutando música, esse trabalho de casa? Cantando. Tá, porque às vezes eu falo do estar sozinho, é uma música agradável, Essa é outra conversa. E aí tem gente que começa a cantar em casa. Isso acontece com todo mundo, né? Isso. Quando você está cantando como exercício, ou como ensaio, como treino para cantar no coral, eu tenho outras áreas cerebrais relacionadas. Eu preciso fazer uma coisa que esteja correta para cantar depois do medicinal. Então eu tenho um esforço. Essa é uma música ativa no corpo. Ouvir a música e cantarolar aqui e ali é um método passivo que tem uma ressonância, porque eu cantarolo aqui e ali. Mas é um efeito passivo. Eu estou submetido à música. Quando eu estou cantando, isso é uma forma ativa do canto. Eu estou produzindo os efeitos fisiológicos mecanicamente, tá? Oi? Tem o mesmo efeito. Assim, o mesmo efeito. Tem o efeito dos exercícios vocais, treinamento, então ele vai interferir na fisiologia, seguramente, tá? Hoje você fez. Mas diferente do cantar com outras. Diferente. Lembre-se, quando a gente canta em grupo, tem uma coisa inicial que acontece, que é o mecanismo de sentimento de pertencimento. Então, o cérebro fica predisposto a aceitar o entorno e buscar o correto na voz do outro. Então, a gente tem efeitos mais potencializados. Fala, meu irmão. O gênero faz diferença ou simplesmente o som? O gênero musical? Por exemplo, pode ser lírico, pode ser faz diferença nesse processo? Isso, faz. Eu não enfatizei ali, mas um dos estudos mais interessantes foi ver os parâmetros do eletrocardiograma das batidas do coração e de todos os parâmetros do eletrocardiograma. A quantidade de eletricidade, a amplitude do sinal elétrico, as distâncias dos batimentos e das câmaras cardíacas, quando as pessoas eram submetidas a ouvir música de Chopin, música indiana, música atonal, música ritmada árabe, música ocidental do período clássico e barroco, e música oriental feita por aquele instrumento chinês erhu, sabe, que é um violino feito de 2 cordas, que tem esses sons de música chinesa, música coreana, né? Então o gênero musical produz efeitos diferentes. Precisa se estudar mais pormenorizadamente cada estilo, né? Cada gênero musical, mas faz sim. O volume também faz. Extremamente investigativa, meu irmão, é isso aí. Cada parâmetro precisa ser estudado, porque quando a gente estuda o efeito de uma planta que vai produzir um certo medicamento,
Cada parâmetro tem diferença, especialmente na homeopatia. Por exemplo, as pessoas costumam tomar arnica montana quando bate o joelho. Mas a arnica montana colhida no inverno, no nosso inverno aqui, o verão europeu, colhida numa altitude de mais ou de menos de 1.500 metros de altitude, colhida na parte da manhã, colhida na parte da tarde, colhida com orvalho, sem orvalho, desidratada por mais ou menos tempo, todas essas informações vão gerar nuances, tá? Então, isso é ciência. Isso é ciência. A gente buscar, é óbvio que às vezes a gente vai ter um efeito global, um efeito geral, tá? E se a gente vai pormenorizando, a gente vai refinando. Por exemplo, eu posso estudar ortopedia, eu posso estudar ortopedia cirúrgica, eu posso estudar ortopedia, cirurgia da mão, eu posso estudar isso e na cirurgia da mão apenas túnel do carpo, em pacientes jovens com doença reumática. Então, quanto mais eu vou separando esses critérios, eu vou gerando informações, tá? É que agora a inteligência artificial ajuda a gente a ponderar isso com mais facilidade, porque antes a gente precisava de décadas de equipes imensas para estudar poucas coisas, tá bom? Então nós vamos usar a música e vamos aprender uma música hoje como forma de tratamento de nós mesmos, sabendo o caminho que isso provoca. Essa música que eu vou colocar aqui, melhor, nós vamos tocar, vamos cantar essa música, ela a gente já cantou no coral no passado, tá? Então, quem souber, canta, e quem não souber, aprende agora para a gente cantar juntos, tá bom? Então, essa música chama-se Fraternidade, também chamada de Canção da Fraternidade, autoria de, até onde eu sei, James Ulisses Marotta. Se eu não me engano, é de Belo Horizonte, né? Então, vamos cantá-la. Claro que vamos, por que não? Olívia, vocês decanas do coral? Engraçado que no coral, quanto mais veterano a gente fica, mais certeza de ter uma coisa: não vai ter um salário de aposentadoria no final. É Deus de Pai, vocês sabem? Muito bem. Então, quem lembrar da música, vamos cantar juntos, tá bom? Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz no mundo novo com Jesus, teu reino em nossos corações. Dar as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, a nós.
Então, com isso, a gente prepara o espírito para a segunda etapa do trabalho, tá bem? Que é a etapa do passe. Então, vamos procurar colocar esses conhecimentos que a gente aprendeu. Quem quiser se aprofundar, me fala depois, eu passo os artigos, a gente vai estudando mais. Nós vamos trazer bastante coisa da música, como que isso promove na gente um campo magnético mais adequado, já fazendo agora uma alusão ao nosso estudo da semana anterior. Uma vez que a gente muitas vezes não consegue se blindar dos ruídos e dos efeitos que os sons distorcidos provocam em nós, nós podemos usar a música e cada vez de uma forma mais efetiva e intensa para equilibrar aqueles efeitos e produzir. Isso faz parte de uma ciência nova chamada salutogênese. De novo nada, né? Nova nada, mas cada vez um pouco mais reconhecida pela área de saúde, né? A produção e promoção da saúde, porque estamos imersos em um planeta cujas frequências bastante mescladas produzem eventualmente um campo mais propício à desorganização celular. Então a gente precisa trabalhar no sentido contrário, tá bom? Interessante que você falou, né, que aumenta a IgA, né? Uhum. E a principal proteção da pele é feita pela IgA e de mucosas, né? Então, veja que a gente faz uma proteção, né, se blinda tanto espiritualmente pela nossa energia, mas também a imunidade nossa aumenta e a gente tem um microbioma todo que é controlado pela IgA e por outras, né, coisas que a gente já sabe, né, o sebo, o pelo, etc, etc. Mas é interessante isso, né, como também nos protege de todas as maneiras, né? E aí você também, como eu falei da palavra também, como você fala, qual palavra você se utiliza nos relacionamentos e a palavra cantada que eu falei também, né? Porque tudo isso são palavras. Exatamente. Um dia, quem sabe, vamos cantar. Cantar quase sempre nos faz recordar. Muito bem, vamos para a segunda etapa?